Bom dia a todos. Vamos começar? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Dr. Fernando Carbarro e da professora Sabrina, de todos presentes. E vamos dar continuidade às excelentes palestras que já tivemos ontem e vamos continuar hoje. Hoje vamos falar sobre a impossibilidade de recuperar as sociedades inviáveis economicamente, porque muito se falou ontem da recuperação judicial das empresas, mas o que fazer quando se é notório que a empresa não é capaz de se recuperar por si só? Vamos começar agora pela professora Sabrina Beckwey, mestre, doutora e pós-doutoranda em Direito Comercial pela USP, professora de Direito da FAB Business School e advogada. Palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi formulado pela doutora Roberta Bárcia, organizadora desse evento, mas também quero estender meus agradecimentos à recepção calorosa que eu estou tendo aqui no Rio, a doutora Andréia, a doutora Priscila, a todos que desde ontem estão nos assessorando aqui na cidade maravilhosa. Eu vou só me organizar aqui. Então, dentro do tema proposto, deixa eu controlar meu tempo aqui para respeitar o que foi programado. O que eu fiz aqui? Vamos tentar. O tema do painel, então, é a recuperação de empresas e uma discussão sobre viabilidade ou inviabilidade econômica. Eu queria primeiro trazer aqui, não sei se está boa a visualização, alguns dados em relação a outros países e depois talvez debater um pouquinho a situação do Brasil. Então, aqui do site Estatística, nós temos que em 2022, nos Estados Unidos, por exemplo, questões de insolvência empresarial, que podem ser resolvidas tanto pelo capítulo 11, reestruturação, como capítulo 7, a parte de liquidação, ocorreram em 2022 3 mil casos de insolvência empresarial, há um número muito maior de insolvência não empresarial, que é permitido lá e tratado também pelo Código de Insolvência norte-americano. Essa menção de que em 2024 há uma previsão que a França seja um dos países com maior número de insolvência empresarial, chegando talvez a 60 mil requerimentos, e aí insolvência empresarial não necessariamente reestruturação, envolvendo reestruturação e liquidação, e que no Reino Unido há essa previsão de chegar em torno de 30 mil pedidos de insolvência empresarial. Aqui, uma breve referência, então, à diferença por ano de insolvência empresarial nos Estados Unidos. Esse é um dado fornecido, eu coloquei aqui, United States Courts, fornecido pelo site do Poder Judiciário norte-americano, então são dados oficiais de 2019 a 2023, mostrando que em 2023, por exemplo, o ano passado, os Estados Unidos conduziu mais ou menos 19 mil casos de insolvência empresarial, e aí não empresarial um número extraordinário, né? Em 2022, que era aquele dado que eu tinha mostrado antes, 13 mil pedidos mais ou menos, sendo que na divisão por capítulo, nós tivemos ali as reestruturações, que são o Chapter 11, né, o capítulo 11 do sistema de insolvência norte-americano. Em 2023, mais ou menos 8 mil casos, né, 7.456 casos, e 2022, 2021, um pouquinho menos. E agora eu queria discutir alguns cenários em termos de Brasil. Muitos dos dados que eu vou mencionar aqui, eu estou me baseando nesse livro que foi lançado o ano passado, ou no início desse ano, do Eduardo Matos e do professor José Marcelo Proença, Recuperação de Empresas, um curso avançado de Direito, Economia e Finanças. Esse livro faz uma análise muito profunda de toda a revisão de literatura de Direito e Finanças e análises empíricas conduzidas
pelos próprios autores. Então, alguns dados que me pareceram bastante relevantes. Não sei se está boa a visualização, mas eles trazem aqui a evolução mensal de distribuição de pedidos de falência no Brasil de 2001 a 2021. Eu tenho, enfim, foi uma foto que eu tirei do livro, então a visualização não está tão boa, aqui é um pouquinho maior, mas o que os autores mostram é que até a edição da Lei 11.101, em 2005, havia um número bastante elevado de pedidos de falência, e depois da edição da lei em 2005, há uma tendência de queda. Eles até chamam atenção para o que eles chamam de quebra de série. Então, uma ruptura muito grande entre o que se tinha antes e logo depois a vigência da lei. E a partir daí, fica uma constante nos pedidos de falência, sem elevados picos, mesmo em cenários de crises econômicas bastante agudas. Então, mesmo no momento da crise do subprime, da crise fiscal brasileira em 2015 e 2016, da Covid-19, não houve picos no número de pedidos de falência distribuído no Brasil. Em relação à recuperação judicial, os autores comentam que a recuperação judicial, por mais que ela tenha revolucionado no que diz respeito aos efeitos pretendidos, à modernização do procedimento, ela é uma modernização da concordata, né? Nós tínhamos a concordata como uma forma antes de reestruturação, então eles não identificaram o que eles chamaram de quebra de série no que diz respeito a esse pedido. Então havia um certo número de pedidos de concordata, isso continua numa frequência relativamente previsível depois da edição da lei. E aí o que eles constatam é que em 2018 e no início de 2019, aí sim parece ter uma certa elevação, o que eles diagnosticam como talvez uma curva de aprendizado até que a recuperação judicial realmente ganhasse mais fôlego no Brasil. Há alguns momentos de elevação decorrentes de crises financeiras, mas algumas das constatações que eles colocam. Primeiro, essa queda vertiginosa no número de falências no Brasil após a edição da Lei 11.101. Quando a gente traz isso para o campo da recuperação judicial, eles não entendem que houve quebra estrutural, então eles entendem que a tendência era mais ou menos o fluxo, né, que se tinha antes, e que não há uma relação óbvia entre crescimento ou períodos de crise e a procura por procedimentos de insolvência. Eu acho que essa é uma constatação também bastante contra-intuitiva, né? Se a gente pega discursos ou análises, às vezes, das mídias, que não é possível dizer que quanto pior o crescimento econômico, mais empresas se valem da insolvência. O que eles colocam é que essa relação entre resultados econômicos nacionais e a procura por insolvência não é clara, não é bem estabelecida e talvez, né, sinalize que existem significativos ruídos na estruturação do sistema de insolvência brasileiro. Então, mesmo quando a gente passa por crises financeiras agudas, não há picos no ajuizamento dos mecanismos que seriam voltados a lidar com a crise empresarial no Brasil. E um outro dado relevante que os autores trazem, que eu acho que vale a pena a gente refletir, é que enquanto o número de recuperação judicial aumentou desde a vigência da lei, mas sem o que eles denominam de quebra de série, o número de falências vem caindo, independentemente do resultado econômico, como eu já mencionei para vocês. E uma outra, eu já vou voltar nos slides anteriores, uma outra constatação ou opinião dos autores nesse livro é que, apesar dessa certa tendência de crescimento dos pedidos de reestruturação, queda no pedido de falência e altos índices de aprovações de planos de recuperação judicial, a despeito de cenários dentro desses processos de recuperação judiciais que indicam
crises econômicas, eu já vou tratar desse conceito também, não muito bem endereçada no processo de reestruturação, no plano de recuperação judicial, eles concluem que esses indicativos do número de aprovação e após examinar mais de 500 processos de recuperação judicial entre 2007 e 2021, que isso é antes um indicativo de demérito na estrutura e eficiência do processo de falência do que algo positivo nas recuperações judiciais em curso no Brasil. Então, é dentro deste cenário econômico que eu queria tratar com vocês alguns dados específicos do Brasil e algumas reflexões sem o propósito de dar, enfim, respostas definitivas ao debate que nós estamos promovendo aqui. Então, se a gente pensar que nos Estados Unidos, por exemplo, o número de recuperação o número de recuperações, reestruturações empresariais em 2023 foi 7.500, mais ou menos. Tem essas expectativas de número bastante expressivos em países como a França, e aqui não, obviamente, só da reestruturação, no Reino Unido. E quando a gente traz esse cenário para o Brasil, os números são, por exemplo, mais ou menos 1.400 pedidos que nós tivemos em 2023 e na falência um número que não chega a 1.000, eu acho que talvez, isso é uma reflexão minha, não dos autores, não do Eduardo Matos e do professor José Marcelo Proença, que talvez falte uma certa adesão social aos mecanismos de insolvência no Brasil. Nós temos que refletir, talvez, por que o meio empresarial, considerando o elevado número de empresas constituídas e encerradas todos os anos no Brasil, talvez não veja nos pedidos de autofalência, nos pedidos de reestruturação, seja judicial ou extrajudicial, saídas adequadas para lidar com as crises que a gente sabe que o Brasil enfrenta de forma sistemática já há muito tempo, Não são questões pontuais marcadas. Teve um ano de crise, depois se recuperou, a economia está indo super bem. E a partir dessa questionamento de talvez faltar uma aderência social, uma maior receptividade do meio empresarial aos nossos mecanismos de insolvências, eu queria trazer aqui uma reflexão. Essa autora, Lídia Tissoli, ela é uma pesquisadora do King's College, tem escrito bastante sobre o conceito de insolvência, inclusive ganhou um prêmio do IIII em 2023 com um trabalho que trata de viabilidade econômica na moldagem de sistemas de insolvência, comparando o sistema norte-americano e do Reino Unido, mas ela parte de um primeiro pressuposto, que viabilidade é um conceito central em qualquer discussão de modelagem de insolvência, pode ser tanto um objetivo final do sistema, como uma pré-condição para o sistema, como os dois. E é nesse contexto que eu queria, daqui a pouco, trazer essa reflexão para vocês. A partir daí, toda a literatura especializada distingue entre problema econômico e problema financeiro. Apesar de aqui no Brasil a gente popularmente falar crise econômica financeira, a nossa lei não fazer referência expressa tantas vezes à viabilidade, são momentos pontuais, como a questão da obrigatoriedade do plano, comprovar a viabilidade, faz referências genéricas à crise econômica, mas eu acho que falta um debate mais profundo sobre o diagnóstico, Então, quando a gente tem um problema econômico, a gente está tratando de economic distress, uma ideia de inviabilidade. Uma ideia de que a atividade em si, ela não tem um valor maior e o que ela tem de valor talvez seja muito restrito ao seu valor patrimonial, o que significa que o melhor caminho para ela seria a liquidação. Quer dizer, não tem... quando eu penso na questão da recuperação do crédito, a atividade em si, ela não produz mais do que ela produziria, ou que valeria simplesmente o valor dos seus ativos num cenário de liquidação. E quando eu estou tratando de problemas financeiros, aí sim eu estou tratando de uma atividade que vale mais em operação, que há um descasamento no seu fluxo de caixa entre entradas e saídas, e aí sim o sistema tem que
tentar recuperar, porque ela vale mais como going concern, como operação, do que o seu valor patrimonial para liquidação. Esse diagnóstico, e esse não é um dado, o Eduardo Matos e o professor Marcelo Proença colocam isso muito claro, por mais que esses conceitos pareçam objetivos na literatura financeira, isso não é um dado, isso tem que ser, isso é um dado, mas isso não é um fato presumido, isso tem que ser demonstrado. E o objetivo do sistema, a gente pode pensar se não seria justamente ter mecanismos para eu demonstrar quando é que eu estou num cenário de crise econômica, de inviabilidade, em que o caminho tem que ser a liquidação, quando é que eu estou num cenário de crise financeira, em que eu devo apostar em mecanismos de reestruturação. E por que isso é importante? Parte dos levantamentos que o Eduardo e o professor Marcelo Proença fizeram foi no sentido de mostrar como os planos de reestruturação no Brasil muitas vezes são faz de conta. Por mais que a lei traga uma obrigação de prova de viabilidade, de laudo de avaliação de ativos, de demonstração das causas, eles, avaliando mais de 500 processos de recuperação entre 2007 e 2021, colocam que 75% dos casos, a causa da crise é apontada como causas macroeconômicas de Brasil e de mundo. Não que isso não exista, a gente viu fatores externos, choques externos, fatos macroeconômicos, como no caso da Covid. Infelizmente, eu acho que a gente vai ver essas consequências daqui a uns meses em relação ao Rio Grande do Sul, né, um desastre climático com consequências econômicas seríssimas, mas o problema de genericamente se atribuir a razões macroeconômicas a crises financeiras significa que talvez os empresários não estejam fazendo um bom trabalho no diagnóstico da causa, porque o plano de reestruturação tem que ser medidas para combater o diagnóstico da causa. Se o diagnóstico é genérico, apontando para situações macros, que são de difíceis contorno a partir de medidas individuais, muitas das reestruturações talvez não cheguem ao objetivo final, que é de fato o soerguimento, sair de um cenário de crise e voltar a operar. Um outro ponto que os estudos desta autora que eu mencionei, da Lídia Tissoli, apontam é que um outro indicativo de viabilidade ou inviabilidade, por exemplo, é a possibilidade de atrair financiamento de terceiros, porque eles fazem uma análise que aquela operação é viável, e entender que após o ajuizamento da reestruturação, da recuperação, da reestruturação da empresa, essa empresa, contando com a possibilidade de um financiamento para equacionar o seu fluxo de caixa, ela pare de ser deficitária, né? Os custos dela não sejam maiores do que ela arrecada. Será que no nosso processo de reestruturação aqui no Brasil a gente tem essa clareza se depois de ajuizado o procedimento, conseguido o fôlego do stay, a renegociação com os credores, talvez uma modelagem que atrai a DIP, de fato essa operação é mais valiosa do que ela teria em um cenário de liquidação? Será que de fato ela está tendo recursos para fazer frente e não mais despesas, imputando maiores sacrifícios aos credores, porque a situação dela está deteriorando ao longo do procedimento? Porque se a gente não tem clareza desses cenários, né, fica difícil imaginar que essa operação é viável e que valeria a pena investir, porque se acredita de fato na recuperação. Mas de tudo isso, e concluindo aqui no sentido das minhas reflexões, como eu disse, eu não pretendo dar respostas, mas trazer essas reflexões, a gente tem que pensar se no Brasil a gente tem, de fato, a ideia aqui de que a viabilidade é objetivo, pré-condição ou ambos. Objetivo eu não tenho dúvida, né? O artigo 47, ele é muito claro, dizendo que o objetivo da recuperação judicial é o soerguimento, junto com a proteção do interesse dos credores, trabalhadores, enfim, arrecadação de impostos, etc. Então, que é um objetivo, a gente não tem dúvida. A questão é, no Brasil, é pré-condição para que as empresas se valham dos mecanismos de recuperação judicial ou extrajudicial à prova da viabilidade?
Aqui eu já tenho sérias dúvidas, porque eu acho que o nosso sistema, ele melhorou um pouco com a reforma, no sentido da transparência de informações, mas como ele deixa tanta gente de fora, é difícil pensar que os credores vinculados a um processo de reestruturação têm, de fato, uma dimensão correta da crise para fazer uma análise de viabilidade financeira ou se há uma inviabilidade econômica. Também, e a professora Sheila trata muito bem disso, né, o juiz, quando ele defere a recuperação judicial, ele faz uma análise formal. Quando ele concede a recuperação judicial, ele faz uma análise a partir da aprovação do plano dos credores. Ele não tem a incumbência ou o poder de analisar um teste de melhor interesse aos credores, como outras legislações prevêem. Claro que a gente pode questionar se isso é salutar ou não, ou em que medida isso deveria ou não estar de alguma forma refletida no sistema brasileiro, mas fato é que a gente não tem esse comparativo claro entre o quanto os credores receberiam num procedimento liquidatório. Primeiro, porque até aqui havia uma grande ineficiência do sistema falimentar, e eu acho que tratar do tema de viabilidade significa também passar pelo processo de falência e melhorar o processo de falência, porque sem ter um mercado de ativos estressados, a gente não tem como fazer esse comparativo de quanto seria um valor em liquidação para ver se o valor na reestruturação que se objetiva garantir aos credores é maior ou menor, né? Os credores navegam aqui às cegas. Mas um outro questionamento que a gente pode fazer e aqui eu vou concluindo, porque o meu tempo tá esgotando, o sentido que nós temos que pensar no Brasil é deixar isso ao mercado, porque me parece que hoje é mais ou menos o cenário que a gente está. Porque mesmo tendo um procedimento de reestruturação, os credores aprovam planos que, eu acho que para qualquer agente, ou para a grande maioria dos agentes financeiros, são absolutamente inexequíveis, não dão, de fato, um cenário de reestruturação, mas eles aprovam porque eles não têm expectativa que na falência eles vão receber alguma coisa, e o juiz homologa porque a lei diz que é esse o papel do magistrado. Ele não pode entrar numa análise econômica financeira. Eu não acho que o nosso caminho seja estabelecer na lei ou por doutrina, como alguns têm defendido, uma fórmula, um teste ou um modelo de viabilidade. A literatura financeira mostra como valuation, né, atribuir valor a alguma coisa é subjetivo, e existem vários modelos diferentes dependendo da atividade. Então, eu não acho que dentro da lei o menor cenário é trazer uma fórmula, um teste, um modelo padrão para todas as atividades. Agora, me parece que há sim um papel relevante reservado ao Poder Judiciário e à lei, para que talvez ela traga mecanismos que permitam uma melhor mensuração se aquela atividade deve sim ser preservada, ela tem um valor operacional, ou se o caminho deve ser a liquidação. E não tratar a falência como um fato antissocial, uma ruptura de sistema, como alguns julgados já fizeram no Brasil. Eu coloquei aqui que eu acho que falta no Brasil medidas de reestruturação preventiva. A Europa está, a partir da diretiva de 2018-19, lidando com isso, mas mostra como é complexo, né? Não é fácil pensar em reestruturação preventiva. Acho que os meios ali de negociação, conciliação, mediação, talvez seja um início de uma discussão sobre isso. Há preocupação com o esvaziamento patrimonial, mas aqui eu acho que a lei foi num sentido injusto, porque permite que o juiz convole em falência, pensando no esvaziamento patrimonial, que prejudica credores não sujeitos. Então, em vez de a gente trazer todo mundo para uma discussão coletiva, a gente dá uma proteção a eles indireta. Eu acho que isso é uma construção que não vai conduzir à melhor forma. Mas acredito que nós deveríamos sim ter uma reflexão de como a nossa lei e o nosso poder judiciário poderiam auxiliar em mecanismos para trazer mais transparência na discussão real de viabilidade. Porque se de um lado é objetivo final da lei a recuperar apenas empresas recuperáveis, infelizmente não é uma pré-condição
para o ajuizamento, e não só o ajuizamento, o processamento do pedido de recuperação judicial no Brasil. Acho que os dados mostram que muitas das empresas são, sim, viáveis, mas a ausência de um melhor cenário na liquidação, ou transparência, ou incentivo para que os credores participem, ou incentivos para que o devedor também cumpra um dever de usar medidas preventivas, de ter essa preocupação com os credores, né? Talvez discutir deveres fiduciários dos administradores em um cenário de pré-insolvência seja necessário também. Tudo isso ainda falta e é muito incipiente em níveis de Brasil. Então, eu concluo aqui, doutora Andréia, deixando essa reflexão, né? O que a gente precisaria, talvez, mudar, ou se a nossa lei seria um mecanismo para melhorar a ideia de viabilidade como uma pré-condição para o uso dos modelos de reestruturação. Muito obrigada. Obrigada, Sabrina, pela excelente exposição. E só um comentário que eu vou fazer, porque eu, inclusive, divido sala com a Roberta, então vejo muito dos questionamentos dela. E, realmente, o fato dos planos deixarem muitas pessoas de fora, principalmente as dívidas tributárias, ou não tributárias, mas dívidas do Estado, a gente vê em grande parte dos nossos processos. A maior parte da dívida, normalmente, é a dívida que não está no plano. Então, realmente, você faz um plano, considera aquele plano para tentar viabilizar a continuidade da empresa, mas você deixa de fora o maior passivo dela. Então, isso não faz sentido. Eu acho que o controle ele tem que vir por parte do legislativo, mas também um pouco por parte do judiciário, quando analisar esses planos, e principalmente quando a gente vê a possibilidade de fraudes, vendas através de UPI, a gente vê muito nos nossos casos que a maior parte do passivo fiscal ficou de fora, e essas empresas, de fato, elas não eram recuperáveis. Eu acho que muitas vezes o fato do Estado ficar de fora viabiliza fraudes, viabiliza uma recuperação judicial de uma empresa que não é capaz de se recuperar. Te agradeço. Vou passar a palavra agora para o Dr. Fernando Carbarro, professor de Direito Comercial na Universidade de Salamanca, decano da Faculdade de Direito, desembargador do Tribunal Provincial de Salamanca e presidente da Comissão da Propriedade Intelectual do Reino da Espanha. Bom dia a todos. Muito obrigado, Andrea. Parabéns, Sabrina, pela tua palestra. Un placer estar aquí un día más con todos ustedes. Muito obrigado, cara Roberta, por la organización, por la invitación, y a la Procuraduría General do Río de Janeiro. Vamos a hablar de la imposibilidad de recuperar empresas inviables económicamente desde el régimen español. Ayer hablábamos de todo lo contrario, de la posibilidad de recuperar empresas mediante planes de reestructuración. Yo decía que en la Unión Europea, y en España en particular, se está impulsando un cambio de cultura para que las empresas en crisis puedan intentar salvar, cuando vean la crisis desde lejos, puedan tomar medidas para reestructurar la empresa y poder salvar la empresa. No en situaciones de insolvencia actual, ni siquiera en situaciones de insolvencia inminente, incluso lo que hemos llamado probabilidad de insolvencia. Hasta 2 años antes se puede emprender un proceso de reestructuración para intentar que la empresa pueda seguir en el mercado, pueda seguir en el tráfico, conservar los empleos, conservar las relaciones jurídicas, y todo, obviamente, pues en beneficio del conjunto de la sociedad y de la economía. Pero la realidad es bastante diferente. En España, creo que es la cultura latina de la que hablamos ayer también, no hay una cultura de la negociación. Se intenta apurar al máximo, se intenta aguantar al máximo la situación, muchas veces refinanciando deuda para quedarte con un solo acreedor, que suele ser un banco, más el acreedor público, la Hacienda, el fisco y la Seguridad Social. Y ya, cuando ya no se puede más, se solicita el concurso de acreedores, la falencia, porque lo obliga así la ley para evitar responsabilidades personales de los empresarios, de los administradores de sociedades mercantiles. Esta cultura está muy arraigada, aguantar hasta el final,
y solicitar el concurso. Y sucede que cuando se solicita el concurso de acreedores, muchas veces ya no hay actividad, la actividad empresarial es mínima, casi no hay bienes o derechos, y los que hay están comprometidos, están hipotecados, ¿no? Están embargados. No hay masa, ¿no? No hay masa activa para hacer frente a la masa pasiva. En esas condiciones, la empresa es irrecuperable, por lo general. Siempre, decía ayer también, que la ley española apuesta claramente por el convenio de acreedores, el acuerdo, dentro de la falencia, dentro del concurso. Pero que la realidad es muy distinta. El 97-98% de los concursos son liquidativos, ¿no? Y muchas veces es porque no hay actividad, no hay bienes, no hay derechos, no hay nada que hacer. Emprender un procedimiento concursal o continuar un procedimiento concursal hasta la liquidación, cuando no hay nada que liquidar, los costes se incrementan. Intentar mantener una empresa unos meses, un año en funcionamiento, para nada, incremento de costes, los honorarios de los administradores judiciales, los honorarios de los letrados y procuradores en tribunales, es incrementar gastos, costes, para no poder pagar a nadie. Bien, pues esta realidad ha sido abordada por la legislación española, que dije ayer, el texto refundido de la ley concursal de 2020, modificado en 2022, que se aplica a cualquier deudor, sea o no empresario, o sea, personas físicas, personas jurídicas o colectivas, sean o no empresarios o profesionales. Se aplica a todo el mundo. En primer lugar, una vez declarado el concurso de acreedores, si no hay actividad, el administrador concursal, el administrador judicial, puede pedir al juez que acuerde, que ordene el cierre de establecimientos, el cierre de oficinas. Bien, ¿para qué mantenerlo abierto cuando se incrementan los costes de arrendamiento, los costes de energía, etcétera? Y también el cese, la cesación o suspensión total o parcial de la actividad. Se puede mantener algo, quizás, pero esto hay que analizarlo caso a caso y con mucho cuidado. Si no lleva a ninguna parte, si no se puede obtener ningún rendimiento, lo mejor es cerrar, ¿no? Fechar, ¿no? Bien, esa es la primera medida. A partir de ahí, ya vamos hacia el final del concurso. Se puede precipitar el final del concurso si no hay bienes ni derechos, si no hay actividad. En nuestra legislación se regula con detalle la conclusión del concurso. Hay distintas causas para la conclusión del concurso. Las tradicionales: se abre la liquidación, se liquidan todos los bienes y fin del procedimiento. Hay un convenio de acreedores, se cumple el convenio de acreedores, fin del procedimiento, ¿no? Pero se incluyó esta causa de conclusión, que es concluir el concurso en cualquier fase del procedimiento por insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Es decir, los créditos inmediatos. Si no hay bienes, si no hay derechos para satisfacer los créditos que surgen del mantenimiento de la actividad o de la intervención de la administración judicial, de la administración concursal, una vez declarado el concurso, ¿para qué seguir adelante? En cualquier fase del procedimiento, no hablo de la liquidación, puede ser poco después de ser declarado judicialmente el concurso de acreedores. Puede ser una fase muy temprana. Pero no es automático. Tiene que haber una demostración, una acreditación de que se dan las condiciones, de que no hay masa y que no hay posibles responsabilidades. Porque muchas veces en el procedimiento concursal es posible que no haya bienes, no hay derechos, no hay actividad, pero hay posibles responsabilidades de los administradores de la sociedad deudora. O posible rescisión concursal, actos rescindibles. Y esto puede servir para que algunos acreedores puedan percibir parte de sus créditos. Por lo tanto, al no ser automático, se necesita un informe que debe hacer el administrador concursal, el administrador judicial de la falencia.
Y debe demostrar lo siguiente, son estas 4 condiciones, ¿no? Que el deudor no practicó actos perjudiciales para la masa que puedan ser objeto de rescisión. Ya saben, el periodo de 2 años de rescisión por actos contrarios al interés del concurso. Segundo, que no existe fundamento para el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores de la entidad deudora, de la sociedad deudora. Puede que la sociedad no tenga patrimonio, pero es posible que los administradores hayan incurrido en responsabilidades. Entonces, los acreedores no cobrarán de la sociedad deudora, pero pueden cobrar gracias a la responsabilidad de los administradores. En Europa, la legislación societaria establece un régimen muy severo de deberes fiduciarios y de responsabilidades. Muy severo, especialmente en España. Tercero, que el procedimiento de falencia, el procedimiento concursal, no pueda considerarse culpable. Una vez que se abre la liquidación, en España, se abre la llamada pieza de calificación. Y el concurso puede ser culpable o no culpable. Si es culpable, el juez puede establecer responsabilidades personales para los administradores, lo que llamamos la responsabilidad por déficit concursal. Si el concurso es culpable y la empresa deudora no puede pagar sus obligaciones, es posible que la diferencia se impute a los administradores. Por lo tanto, esto es muy importante para poder tomar una decisión de si concluir el concurso o seguir adelante. Y segundo, que aunque haya acciones del deudor frente a terceros, es decir, aunque el deudor pudiera demandar a terceros que le deben dinero a él para reclamar sus derechos de crédito frente a terceros, que esos créditos no serían suficientes realmente para afrontar las deudas inmediatas, los créditos contra la masa. Bueno, esto es el informe que hay que hacer para tomar la decisión de si continuar el concurso hasta la liquidación o concluir el concurso por insuficiencia de masa. Si se opta por la decisión de concluir, no merece la pena seguir adelante. Se produce una serie de efectos establecidos de manera muy concreta en la ley. Efectos generales, pues las limitaciones de las facultades de gestión que tenía el empresario o los administradores de la sociedad empresaria cesan esas limitaciones, recuperan todas sus facultades de gestión y de disposición. Cesa el administrador concursal. La administración concursal ya no tiene sentido, se va a concluir el concurso. Y se archiva el proceso. Hay un sobreseimiento, un archivo del proceso de la falencia del concurso. Y a partir de aquí llegan unos efectos específicos. Y nuestra ley distingue en función de si el deudor es una persona natural, una persona física, o si es una persona colectiva, una persona jurídica. En el caso de que sea una persona física, lo que nosotros llamamos autónomos, son empresarios individuales que no tienen trabajadores o tienen pocos trabajadores, o bien son profesionales, ¿bien? Y que realizan actividades de microempresa, por lo general. En estos casos, la conclusión del concurso implica que el deudor sigue siendo responsable de sus obligaciones. Bien, lo único que no tiene bienes para afrontarlas dentro del proceso concursal, pero puede venir a mejor fortuna en el futuro, quién sabe, ¿no? Por lo tanto, seguirá siendo responsable, excepto si puede obtener el llamado beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, una condonación de las deudas. Ahora hablamos de esto. Concluido el concurso, los acreedores pueden iniciar ejecuciones individuales, separadas. Ya no es el procedimiento colectivo concursal, entonces pueden dirigirse contra el patrimonio del deudor, si encuentran bienes o derechos. Y además,
ya no necesitan una sentencia judicial de reconocimiento de su crédito, sino que el simple hecho de que los derechos de crédito hayan sido inventariados, hayan sido incluidos en la masa pasiva, en la lista de masa pasiva, ya es título ejecutivo directo. Lo que busca un deudor, persona física, con la conclusión del concurso es la exoneración de las deudas, que se regula con mucho detalle, fruto de la directiva del año 2019 de la Unión Europea, pero que no tiene la misma regulación en todos los países. Para empezar, en España solo se aplica a personas naturales, personas físicas, empresarios individuales, por lo general, o profesionales. En Portugal también, solo personas físicas. En Italia, sin embargo, se aplica a pequeñas sociedades de capital, pequeñas sociedades de responsabilidad limitada, por lo general. Es el famoso mecanismo del Fresh Start o la ley de la segunda oportunidad, pues exportado del derecho anglosajón, también del derecho alemán, ¿no? Y lo que se busca es dar o satisfacer determinados objetivos sociales. Permitir que una persona insolvente no esté estigmatizada por la insolvencia toda su vida, no esté señalada por la insolvencia toda su vida. Permitirle que pueda emprender nuevos proyectos, empresariales o profesionales. Y en todo caso, tener una vida digna. Porque si arrastras una deuda importante toda tu vida, aunque encuentres un nuevo trabajo, van a embargar el salario. Entonces, tener una vida digna, tener oportunidades. Pero claro, tiene importantes problemas de aplicación práctica por una cuestión muy singular. Y es que los créditos públicos quedan fuera de la exoneración. Quedan fuera de la posibilidad de ser exonerados. De esto hablar mi compañero, profesor Lara, simplemente voy a hacer un par de apuntes. El Tribunal Supremo Español, en 2019, con el régimen concursal anterior, la ley anterior, dijo que la exoneración era completa, incluyendo créditos públicos. Solo quedan fuera créditos de derecho de familia y de responsabilidad civil extracontractual. Pero créditos públicos dentro. Y esta es la visión generalizada de la práctica totalidad de los jueces y magistrados españoles. Porque es un contrasentido. Si vamos a dar una oportunidad, tienen que dar la oportunidad todos, los acreedores privados y los acreedores públicos. No puedes invocar factores de solidaridad nacional, como decía ayer, para decir, no, los acreedores públicos tienen que estar al margen. Porque además, si quien se beneficia de exoneración son empresarios individuales o profesionales, su principal acreedor, por lo general, va a ser la Hacienda y la Seguridad Social. A quien se deja de pagar primero es a la Hacienda, al fisco, y las cuotas de la Seguridad Social. ¿Bien? Bueno, esto ha generado mucha polémica en España, un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Legislativo, al final, es quien hace las leyes, ¿no? Y en la modificación de la Ley Concursal de 2020 dijeron, de acuerdo, vamos a incluir a los créditos públicos dentro de la exoneración, pero de forma limitada, hasta 10.000 euros. 10.000 euros es ridículo, ridículo. Es hasta 5.000, ampliable a otros 5.000. Es una broma, es una broma, ¿no? Una broma. Yo en mi tribunal he tenido 4 casos y estamos hablando de 200.000 euros, 400.000 euros. 10.000 euros es una limosna, ¿no? Bueno, pues jueces españoles y tribunales plantearon al Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta cuestión. En Europa ya saben que los jueces nacionales pueden preguntar al Tribunal de Luxemburgo cómo interpretar una norma de la Unión Europea. Como esto es una directiva de 2019, pues, y le preguntan, ¿ustedes creen que un legislador nacional, en este caso el español, puede excluir los créditos públicos de la exoneración?
o creen que deben estar dentro de la exoneración. Y esta sentencia, que hablará mi compañero de hace un mes, 11 de abril de 2024, es cierto que la Directiva 2019 es bastante tibia, ¿no? Y viene a decir que los Estados miembros tienen la posibilidad de incluir o excluir créditos, siempre que haya una justificación. En España la justificación es de 6 palabras. Solidaridad nacional, no dicen nada. Una línea en la exposición de motivos de la ley. Pero dicen los jueces de Luxemburgo que es suficiente. Bueno, esto tiene mucha importancia porque puede generar un problema de forum shopping. En Alemania, en Francia, en Holanda y Bélgica, el crédito público está en Italia está incluido. No sé si totalmente, pero luego de manera generosa. En Portugal y en España no. Los jueces portugueses, un tribunal de Lisboa, ha preguntado también lo mismo, pero todavía no tiene contestación. Puede crear problema de forum shopping. ¿Por qué en unos estados se excluyen y por qué en otros no? Pero bueno, entonces, ¿la exoneración en qué queda? Pues muchas veces para un pequeño empresario, en nada. ¿Qué pasa con las personas colectivas, con las personas jurídicas? Cuando se concluye el concurso por insuficiencia de masa, el juez del concurso ordenará la cancelación provisional, el cierre provisional de la inscripción registral, el registro de empresas. Nosotros lo llamamos registro mercantil. Provisional. Cuando sea definitiva, es decir, hay posibilidades de impugnación. Cuando sea definitiva, se notificará al registro de empresas, al registro mercantil, que cierre la hoja registral. Pero tiene que esperar un año. Porque en un año puede que no haya bienes, pero en un año pueden aparecer nuevos bienes, nuevos derechos. Y en ese caso se produciría la reapertura del concurso, que es otra figura complementaria. El concurso se concluye por falta de masa, pero si aparecen nuevos bienes, si hay activos sobrevenidos, se puede reaperturar o reabrir el concurso. Si en un año los acreedores no solicitan la reapertura, entonces se cancela la hoja registral, se cierra el registro. Y aquí se produce un fenómeno jurídico muy interesante. La cancelación del registro de una sociedad mercantil equivale a la extinción de la persona jurídica. En la teoría más tradicional del derecho de sociedades, sí, la sociedad nace plenamente con la inscripción registral y se extingue, disolución, liquidación, o en este caso concurso, y se extingue con la cancelación registral. No es así. No es así. La cancelación registral es una pura formalidad, pero la organización todavía tiene deudas pendientes. Si todavía hay relaciones jurídicas pendientes, en caso de una liquidación incompleta, societaria, o en caso de insolvencia, y ante la mera posibilidad de que aparezca activo sobrevenido, hay que mantener la organización, aunque sea de manera latente, silente, ¿no? A la espera, sine die, porque esto puede ser muchos años, de que aparezcan nuevos bienes. Es lo que en el derecho alemán se llama la Nachgesellschaft, o post-sociedad. Es la misma sociedad, pero no es una sociedad activa, es una sociedad en extinción. Lo que pasa es que puede durar muchos años la extinción. No es un problema dogmático, teórico, es un problema práctico. Nosotros tenemos una sentencia muy importante del Tribunal Supremo, 24 de mayo de 2017, que desarrolla esta noción, y yo lo he tenido en mi tribunal. Esta sentencia que ven de Salamanca es una sentencia de mi tribunal, del año 21. El caso era el siguiente. Una sociedad de responsabilidad limitada, en insolvencia, se declara el concurso, se concluye el concurso por falta de masa, no hay bienes para iniciar una liquidación razonable,
el juez ordena la cancelación registral, el registrador cierra la hoja registral y un año y medio después, los administradores de esa sociedad, que teóricamente ya no existía, interponen una demanda contra un tercero en reclamación de 20.000 euros, creo que era. Alguien recordó que tenían un derecho de crédito contra un tercero. Interpone una demanda y el juez de primera instancia desestima la demanda y dice, no, la sociedad ya no existe. Y ustedes no tienen legitimación activa para interponer acciones judiciales. Viene apelación, el tribunal desembargadores, y revocamos la sentencia y decimos, sí tienen legitimación activa. Porque aunque esté cancelada registralmente, la sociedad sigue existiendo. Y los antiguos administradores o liquidadores todavía tienen legitimación para actuar en nombre de la sociedad. Pero claro, se produce un problema. Se estima la demanda y recibirán 20.000 euros. Con 20.000 euros se pueden pagar a algunos acreedores, pero no dicen nada. Ellos no dicen nada. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Porque no se puede reaperturar, se puede reabrir el concurso. Pero eso no lo puede decidir un juez, lo tienen que solicitar los acreedores. Pero si los acreedores no saben que esa sociedad ha venido mejor fortuna, ¿cómo se actúa, ¿no? Bueno, nosotros decidimos, cuando se estimó el recurso de apelación, la segunda instancia, enviamos un oficio judicial, una notificación judicial, al juez del concurso, al juez de la falencia, informándole y ordenándole que lo pusiera en conocimiento de los acreedores, por si querían reabrir el concurso o iniciar ejecuciones. Y hay varios casos de estos, de las sociedades latentes, la post-sociedad, que son bastante interesantes. Bien, para terminar, todo esto es dentro del concurso, en cualquier momento del procedimiento. No hay masa, vamos a concluir para que no haya más gastos. Por una cuestión de eficiencia, ¿sí? De eficiencia sustantiva y de eficiencia procesal también. Pero hay muchas situaciones en las que cuando un deudor en insolvencia actual solicita el concurso de acreedores, porque si en España son 2 meses para solicitar, salvo que se quiera negociar un plan de reestructuración. Ayer veíamos que pueden ser 3 o 6 meses para negociar, pero solo son 2 meses. Si no se solicitan 2 meses, puede haber responsabilidades personales. En el caso de sociedades mercantiles, los administradores pueden responder, como he dicho antes, en una sentencia de calificación culpable. Entonces, muchas veces hay que pedir el concurso para evitar responsabilidades, pero ¿para qué vamos a poner en marcha todo si no tengo nada? Pues bien, es lo que antes se llamaba el concurso express, que era declarar, el juez declaraba el concurso y en el mismo auto, en la misma resolución judicial, concluía el concurso, por falta de masa. Esto lo han modificado ahora y queda de esta manera. Existe concurso sin masa, sin activos, si se dan estas condiciones. El deudor insolvente no tiene bienes o derechos susceptibles de ser embargados. No tiene, o tiene muy pocos. O tiene, pero ya están hipotecados, ¿no? Los costos de realización de embargo de algunos bienes y de venta en pública subasta pueden ser muy elevados para lo que se puede obtener. No merece la pena, ¿no? Es algo así. Son desproporcionado todo lo que hay que hacer para obtener muy poco dinero y pagar a algunos acreedores. O los costos de... los gravámenes, las cargas que pueden tener algunos de los bienes son muy superiores al valor de mercado de los bienes. ¿Bien? Es decir, puede ser un bien hipotecado y la hipoteca puede tener un valor de 100.000 euros y el bien puede ser 50.000 euros, ¿eh? Entonces, no hay posibilidad
de obtener un rendimiento más allá del acreedor privilegiado. Si se da esto, el juez notificará a los acreedores que, si quieren, nombren o soliciten el nombramiento de un administrador judicial, un administrador concursal, para que averigüe cuál es la situación patrimonial del deudor. Lo tiene que pedir el 5% del pasivo, uno o varios acreedores que tengan al menos el 5% del pasivo. Es muy poco, puede ser un acreedor. Y entonces el administrador judicial concursal tiene que volver a analizar lo que ya vimos antes, las condiciones para declarar el concurso sin masa o no. Que no ha realizado el deudor actos perjudiciales para la masa que sean rescindibles, que no hay posibilidad de acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad deudora, que difícilmente se va a declarar el concurso culpable, entonces que no habrá responsabilidades de los administradores, y que si hubiese la posibilidad de ejercitar acciones contra terceros, el dinero que podría obtener el deudor sería insuficiente para pagar de manera razonable a un número de acreedores. Si se demuestra esto, entonces poco tiempo después de declarar el concurso, el juez concluirá el concurso por falta de masa. Si los acreedores no solicitan el nombramiento del administrador concursal, automáticamente, con la declaración de concurso, se concluye el concurso. Y el deudor, si es una persona natural, puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho. Y si es una persona jurídica, pues se producirá lo que hemos dicho antes, ¿no? El cierre de la hoja registral, que no implica la desaparición como tal de la persona jurídica. Si se nombra un administrador judicial y demuestra que sí hay bienes, o sea, que sí hay masa, entonces el concurso continúa adelante hacia la liquidación. Pero si el administrador judicial dice que no hay masa ni posibles responsabilidades, entonces en ese momento el juez dictará una resolución para dar por concluido el concurso. Bueno, pues venimos a hablar de la recuperación de empresas, de ese cambio de cultura, tanto en Brasil como en Europa, pero esta es la realidad. Yo esto es lo que más veo en mi tribunal, esto es lo que más veo. No recuperación de empresas. Lo que más vemos son esto acompañado de la solicitud de exoneración. Es decir, pequeños deudores, empresarios individuales que dicen, solicitan el concurso y dicen, no tenemos nada. No tenemos nada. Así que, señor juez, cierre el concurso, concluya el concurso y declare la exoneración de los bienes. Esto es lo común hoy día. No tenemos todavía una cultura de salvamento de empresas con tiempo suficiente, de recuperación, y esta es la realidad. Y se ha regulado para, al menos, que no haya un incremento de costes y que todo pueda solucionarse de la manera más rápida posible. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Fernando. Mais uma vez agradeço. Excelente exposição. Alegria contar com a sua presença em 2 dias, mostrando toda a sua experiência no Tribunal Espanhol. Muito, muito brilhante a sua exposição e enriquecedora também para a gente saber os pontos que temos em comum e as divergências e o que podemos aprimorar a partir das experiências de outros países. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Sabrina, agradecer a presença de todos e dizer que vamos voltar às 2 horas para continuar com o nosso seminário. Não. Ah, não? Tem agora? Ah, desculpa. 11 horas, temos agora... Eu vi 2 aqui, desculpa, eu não enxerguei. Voltaremos daqui a pouquinho agora, 11 horas, vou chamar a doutora, minha amiga, colega, procuradora Juliana Florentino, para ser presidente da mesa, professora Sheila Neder e o promotor de justiça Leonardo Marques. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde não, bom dia, né? É que a Andréia já tinha mandado a gente para o almoço, então eu já estou achando que já é boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso seminário.
Ontem eu, infelizmente, não pude estar aqui, perdi, mas depois vou assistir a tudo. Hoje nós damos continuidade com esse painel agora, que se chama... Deixa eu só encontrar ele aqui. A venda de UPI como forma de soerguimento de uma sociedade é fraude fiscal. UPI, Unidade Produtista Amanhã. E gostaria de agradecer a oportunidade de presidir esta mesa aqui nessa manhã. É um grande prazer para mim estar aqui na Procuradoria do Estado, eu que estou lotada em Brasília. Eu queria dizer que havia 2 requisitos para participar dessa mesa aqui hoje. Um era conhecer o tema. Esse requisito, professora Sheila e doutor Leonardo preenchem muito bem, eu é que não preencho. O segundo requisito era estar de vestido azul, mas esse requisito quem descumpriu foi o doutor Leonardo, não fui eu. Então, tá tudo certo. Bom, quando a Roberta me disse que ela ia organizar esse evento sobre recuperação de empresa e cobrança dos créditos da Fazenda Pública, eu não pude deixar de me lembrar do tempo em que eu fui procuradora da dívida ativa aqui no Rio. Não pude deixar de me lembrar dos longos 2 anos e meio que eu passei na dívida ativa. São longos porque são intensos. E na época em que eu integrei a dívida ativa, eu não pensava muito num aspecto que depois se tornou um tanto quanto óbvio para mim. O procurador do Estado, ele está muito acostumado a defender o réu. Nós litigamos muito pouco no polo ativo das ações. Quando a gente pensa em entrar para a dívida ativa, não é como entrar para uma área especializada qualquer da Procuradoria. É um pouquinho diferente porque exige uma mudança de mentalidade e uma mudança de atitude. A gente precisa ser proativo, criativo, inventivo. E por isso, eventos como esse nos dão muitas luzes na atuação na Procuradoria. O estoque da dívida ativa, ele não é composto por créditos de fácil recuperação, porque se assim fosse, bastaria a gente emitir um boleto, enviar para o devedor e tudo estaria resolvido, a vida seria simples. Mas a gente sabe muito bem que não é. Esses créditos do estoque da dívida ativa normalmente são créditos que o credor e o devedor já fez de tudo para não pagar, já fugiu de tudo quanto é jeito. E se já é um desafio cobrar créditos de quem está solvente e em plena atividade, imaginem vocês o que é cobrar crédito de um devedor insolvente ou um devedor em recuperação. E aí que entra esse seminário, a importância desse seminário. Ele pode nos ajudar a encontrar caminhos para a cobrança dos créditos da Fazenda Pública de empresas que estão em recuperação. E esse painel, especificamente, ele trata de um problema prático muito relevante, que é o da alienação das unidades produtivas isoladas. Por um lado, a venda das UPIs é um instrumento legítimo, um instrumento legalmente previsto para as sociedades empresariais se reerguerem. Por outro, a venda, na verdade, pode mascarar uma grande fraude ao fisco, uma grande fraude fiscal. Por quê? Porque a alienação de uma UPI, ela libera os bens dos ônus, dos gravames e faz com que o adquirente, o arrematante, não suceda o devedor naquelas obrigações, inclusive as tributárias. Então, a pergunta que fica para nós é: quando há uma venda de UPI verdadeiramente legítima e quando há uma fraude fiscal que precisa ser combatida? Com essa provocação, eu vou passar a palavra à professora Sheila Neder. Deixa eu pegar o mini currículo da professora. Professora de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel e doutora pela mesma instituição, com pós-doutorado na European University Institute, Florença. É pesquisadora bolsista da Alexander von Humboldt, a Fundação Alexander von Humboldt, não vou me arriscar aqui no alemão, com estadas pós-doutorais no Instituto Max Planck de Direito Comparado e Internacional Privado, em Hamburgo. Professora, a palavra é sua.
Bom dia a todas e todos. É uma alegria voltar ao Rio de Janeiro, ainda que de forma muito breve. Uma alegria encontrá-los. Agradeço o gentil convite, eu faço na pessoa da doutora Roberta Bárcia. E dizer, né, da alegria de estar aqui também, ao lado da doutora Juliana, do doutor Leonardo, e poder debater esse que é um assunto de extrema relevância e que nem sempre recebe a atenção devida. Eu vou começar essa palestra, essa breve palestra, dando um pouco de contextualização sobre a perspectiva, né, da recuperação judicial. Eu peço desculpas, eu não estive aqui ontem, então peço desculpas se por acaso eu me repetir, né? Mas eu acho que é muito importante colocar em contexto essa matéria antes que a gente entre nos detalhes da fraude fiscal. Essa contextualização, eu acho que ela passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento de que lá em 2005 o legislador brasileiro fez uma escolha bastante delicada, e, a meu ver, até que passível de muita crítica, que foi a escolha de deixar credores relevantes fora do ambiente de concurso. Então, credores em especial, né, credores privados, e aí a minha especial crítica, diversos credores privados relevantes, e essa relevância foi aumentando com o tempo, porque afinal todos os credores buscavam de alguma forma ter garantias que os permitissem estar fora do ambiente do concurso. Então, houve ali a decisão de que alguns credores ficariam fora desse ambiente coletivo, supostamente coletivo, credores privados. Da mesma forma, aconteceu com o fisco. Ele ficou de fora desse ambiente coletivo. Por outros motivos, dificuldades talvez de operar uma negociação, uma vinculação na dissidência, teria sido possível colocar no mesmo ambiente? Sim, garantindo, por exemplo, o privilégio, um determinado pagamento, sim, mas a opção foi de deixar fora. Muito bem, feita essa escolha, a gente passou a ver um sem número de dificuldades, né, para compatibilizar a existência de credores não sujeitos, credores sujeitos e o objetivo de reestruturar aquela atividade, aquela organização. Que tipo, por exemplo, de dificuldade? Primeiro, garantir que esses credores não sujeitos efetivamente fossem satisfeitos, vissem essas dívidas serem satisfeitas. E aí a gente tem toda a dificuldade, seja do fisco de buscar a satisfação desses valores, seja até desses credores não sujeitos que encontram dificuldades na execução das suas garantias. Então a gente vê hoje diversos credores com alienação fiduciária que também enfrentam dificuldades de execução desses valores e obtenção desses valores. Então, é claro que houve essa escolha passa por, então, reconhecer que alguns estariam fora e, com isso deveria significar um pagamento de alguma forma privilegiado, alguma imunidade a esses credores, mas na prática uma dificuldade imensa dessa satisfação. A dificuldade de lidar com juízos distintos. Por exemplo, o juízo da recuperação judicial, ao mesmo tempo que o juízo da Fazenda Pública, e isso trouxe uma constante divergência entre eles, inclusive temas de conflito de competência levado até o STJ, e a discussão sobre constantes ataques ao patrimônio daquela devedora, patrimônio esse que, em tese, deveria ser utilizado para o desempenho daquela atividade e a reestruturação empresarial. Então, essa difícil convivência se deu também pela falta de um bom arcabouço legal e institucional que garantisse, né, essa opção legislativa de deixar alguns de fora e colocar alguns dentro do ambiente coletivo. E essa dificuldade se dá tanto para quem está dentro, que sejam credores ou a devedora, quanto também para os próprios credores não sujeitos. Com relação ao fisco, a situação foi bastante delicada, como vocês podem ter notado, de 2005 até hoje. A gente passou de ter que lidar com uma jurisprudência que dispensava a apresentação da CND e
permitia a recuperação, a concessão da recuperação judicial, não obstante a enorme pendência, né, perante o credor público. A gente viu a estabilização dessa jurisprudência em descumprimento ao artigo 57, por exemplo, com base no fato de que não teria havido a publicação, a edição de leis que permitissem efetiva negociação da dívida fiscal. E aí que eu digo da dificuldade, da falha na existência desse arcabouço legal e institucional. A gente viu também os conflitos de competência acompanhados de uma grave divergência no Superior Tribunal de Justiça entre qual vara deveria ser aquela competente para decidir sobre a constrição dos ativos para fins de pagamento da dívida fiscal, ou seja, dificuldades extremas à garantia da satisfação do crédito público. Essa é a realidade que a gente encontra, sem dúvida nenhuma, até 2020, eu diria, inclusive, até hoje, mas talvez um pouco melhor após a reforma de 2020. Por outro lado, dentro da recuperação judicial, a situação também não era fácil. Acho que é chover no molhado dizer que a recuperação só acontece com dinheiro novo. Só que o dinheiro novo é muito difícil de se obter. E toda a dificuldade em volta da obtenção de financiamento DIP durante todo esse período, né, inclusive após a reforma de 2020, mas de novo, melhorado com a reforma de 2020, impedia a entrada de dinheiro novo, de financiamento. Qual era o caminho mais simples ou privilegiado para a obtenção de recursos? A venda de ativos. Isso já tinha, inclusive, sido facilitado ou preconizado pelo legislador lá em 2005, quando da edição da 11.101 prevê a não sucessão em caso de venda de UPI, né, unidade produtiva isolada, e também muda o CTN para fazer constar a não sucessão. Então, não é à toa que depois a gente vai ver, e tem uma pesquisa do NEP com a ABJ, o NEP, o núcleo da PUC de São Paulo e a ABJ, mostrando que nos planos, nos processos avaliados por eles, diversos processos, em pelo menos 35% dos casos, havia previsão no plano de recuperação da venda de UPI. Isso sem contar as hipóteses de alienação por autorização judicial, por autorização de Assembleia Geral, então falando apenas de planos. Ou seja, havia ali uma escolha, né, um caminho para o financiamento, para a obtenção de recursos via venda de bens. E o que se iniciou com uma interpretação da UPI como estabelecimento comercial passou depois a ser ampliado por via jurisprudencial e depois na reforma de 2020 constante do texto, de que inclusive bens individuais poderiam ser alienados sem a sucessão. Então essa é a maneira primordial, eu diria hoje, dentro do processo de recuperação judicial para transmutar um patrimônio, seja ele de bens materiais e imateriais, em dinheiro. E aí que vem a dificuldade. Se esse é um meio de recuperação lícito, adequado, estimulado pelo legislador, fato é que esse dinheiro obtido, não raro, era destinado apenas para pagamento dos créditos sujeitos. Ou, se não, para manutenção da atividade. Então, para o dia a dia, claro, dos não sujeitos, porque para pagamento dos créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial, então não sujeitos, mas nesse específico sentido. E não os não sujeitos, porque temporalmente anteriores e materialmente excluídos por força do artigo 49, por exemplo. Então, e aí eu acho que é aí que surge, né, a nossa grande dificuldade, que temos um meio de recuperação estimulado, lícito e etc., mas cujo resultado tem sido não fazer face àquela escolha que eu mencionei para vocês no início da palestra, de convivência entre créditos não sujeitos e créditos sujeitos. É preciso lembrar que essa regra de não sucessão, muito clara na nossa lei, e depois teve a sua constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, é acompanhada, claro, de requisitos. Então, essa venda garante a não sucessão, desde que prevista no plano, ou autorizada judicialmente, ou aprovada em AGC, e
acompanhada por uma modalidade competitiva da venda dos ativos. Eu acho que isso é essencial, né? Ter atenção ao artigo 142 da lei. Então, essa venda ela não pode acontecer de forma privada, individualizada apenas, sem a comprovação de que exista um método competitivo, transparente, né, real, rígido. Acho que esse é um aspecto que não tem recebido tanta atenção quanto deveria, mas é preciso reforçar que a gente pode falar dessa venda em leilão, em processo competitivo, ou outra modalidade de realização aprovada pela lei, mas que precisa ser efetivamente competitiva. E aqui o cuidado para garantir que a gente efetivamente tenha o melhor valor possível. E além disso, a arrematante não pode ser uma pessoa ligada ao devedor, esse é o requisito do artigo 141. Com a reforma de 2020, houve ali a inclusão de uma previsão específica de intimação do Ministério Público e das fazendas públicas sob pena de nulidade dessa alienação. Acho que essa é uma mudança recente. Talvez a partir de agora a gente comece a ver efetiva jurisprudência sobre isso. É preciso cuidado, né, para que no caso concreto essa jurisprudência não flexibilize a disposição legal, porque é algo que a gente tem visto durante esses quase 20 anos de vigência da lei, em especial no que tange, eu diria, a tutela do crédito público. A gente viu muita flexibilização na aplicação dos requisitos legais. É preciso, eu diria, atenção também na interpretação agora das mudanças trazidas pela pela Lei 14.112. Então, o cenário por muito tempo foi o seguinte: incentivo e facilitação para que a devedora se desfizesse dos seus bens, o que poderia significar risco à satisfação a esses créditos não sujeitos, em especial porque o plano muitas vezes previu o aproveitamento desses valores para dívidas sujeitas, que eram aqueles cujos credores eram aqueles que efetivamente aprovavam esse plano em que constava alienação. Essa desproteção dos credores não sujeitos foi amenizada, me parece, com a reforma de 2020, com base em alguns dispositivos. E aí eu acho que é importante a gente ter em conta esses dispositivos, porque eles vão nos auxiliar a entender quando é que podemos falar de uma hipótese de fraude, né, em especial de fraude perante o fisco. Primeiro, a gente viu agora novas regras de transações e, com isso, o recuo da jurisprudência que dispensava a CND. Então, a gente tem visto cada vez mais a reafirmação da necessidade da CND para a homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial. Quando a gente pensa sobre aquela outra dificuldade, que era de convivência dos diversos juízos, a gente viu a inserção no artigo 6º, parágrafo, então, 7º-B, da previsão de que o stay não se aplica, claro, à persecução dos créditos públicos, mas que agora cabe ao juízo concursal promover apenas a substituição dos atos de constrição sobre bens essenciais. Vejam, e eu acho que aqui é muito preciso, né, o uso da palavra substituição, e não a mera liberação dessa constrição. Então, aqui é algo também que é preciso chamar atenção na construção dessa jurisprudência que se coloca nos últimos 2 anos. E ainda, e aqui acho que é o mais importante para o nosso tema, houve muito cuidado quando a gente fala da construção dos meios de recuperação ligados à alienação dos ativos. Então, o artigo 50, inciso 18, veio tratar especificamente de uma hipótese que pode ser muito cara às situações de potencial fraude fiscal, que é a da venda integral da devedora, né? Considerando, inclusive, essa venda integral como uma UPI. O que significa dizer que, se UPI ela está garantida a hipótese da não sucessão, desde que, claro, respeitados o artigo 142 e 141. Então, hoje é possível, e acho que aqui há uma grande discussão sobre os detalhes dessa possibilidade, a liquidação dos bens dentro da recuperação judicial. Então, a gente não está falando efetivamente de falência, mas a gente está falando de
plena liquidação dos bens, como se falência fosse. E aqui o cuidado que o legislador teve foi de prever que os credores não sujeitos, ou seja, aqueles que eu mencionei no início, que ficam fora da recuperação judicial, devem receber as mesmas condições que lhes seriam atribuídas na falência. Ora, aqui vão começar todas as discussões muito delicadas, porque para saber exatamente o que esses credores receberiam na falência, não basta compreender a classificação, a ordem de pagamento. É preciso compreender o valor. A Sabrina aqui já mencionou a dificuldade do valuation. Então, compreender de fato o que é que seria obtido na hipótese de falência e dizer, ou para fazer uma comparação com o que está sendo obtido aqui na recuperação judicial, na venda integral da devedora, isso vai gerar dúvida, vai gerar embate. Mas é preciso atenção, porque há aqui, talvez pela primeira vez, esse cuidado em dizer que é preciso cuidar dos credores não sujeitos, em especial, então, aqui no nosso caso, credor público, nas mesmas condições que seriam recebidas na hipótese de falência. Além disso, no artigo 73, inciso 6, se prevê a convolução em falência, caso haja o esvaziamento patrimonial do devedor, que implique liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos, e diz a lei, inclusive fazendas públicas. Ou seja, há aqui uma outra hipótese de cuidado, né, para que não haja esse esvaziamento. Acontece que a lei vai definir esvaziamento patrimonial e eu queria chamar a atenção para essa definição, que me parece também bastante complicada. O esvaziamento patrimonial é quando não há reserva de bens, direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro para manter atividade para fins de cumprimento das obrigações, facultada a realização de perícia para essa finalidade. Vejam, projeção de fluxo de caixa futuro também não é algo muito claro, certo, é algo que vai trazer muitas dúvidas. Em geral, é possível que a gente encontre aqui peritos muito qualificados que vão dizer que vale 0 até o céu é o infinito, né? Então, é preciso cuidado, porque dessa perícia é que vai sair a conclusão sobre se houve ou não esvaziamento patrimonial, ou seja, se houve ou não hipótese de convolução de falência, ou se, por outro lado, a fazenda pública está coberta, tem a sua posição garantida. Então, aqui eu vejo com muito cuidado, né, com muita preocupação esse dispositivo. Veja que não há, então, aqui, não se pode aqui vender tudo sem essa preocupação com os credores não sujeitos, mas é preciso cuidado. Outra questão interessante é que no caso de esvaziamento, caso comprovada que essa alienação gerou sim esvaziamento, não teremos a ineficácia ou a invalidade dos negócios. Mantém-se a alienação, mas os bens vão ficar bloqueados, os valores vão ficar bloqueados, ficando à disposição do juízo concursal. Imaginamos, então, que para fins de garantir, né, o pagamento nos termos do artigo 83 e 84 da lei. Ainda assim, também é preciso, me parece, cuidado aqui. E, por fim, eu queria tocar num assunto que me parece curioso, que é lembrar de uma previsão do CTN que realmente, curiosamente, me parece um pouco esquecida nas hipóteses de venda de ativo até hoje, que é o artigo 185. Quando a Lei 11.101 foi editada, a gente teve algumas alterações do CTN, né, em paralelo. Primeiro, a hipótese de não sucessão. E segundo, o artigo 185, tentando acabar com uma dúvida que havia tanto nos tribunais quanto na doutrina sobre quando é que se caracteriza a fraude na alienação de bens, uma fraude fiscal na hipótese de alienação de bens.
Então, no mesmo momento em que se aprova a lei de recuperação e se diz, olha, é ótimo vender bens, no mesmo momento em que se fala da não sucessão, se altera o 185. E a partir disso se estabiliza no STJ, não nos casos de recuperação, mas nos casos de venda de bens em geral, se estabiliza uma compreensão de que a mera inscrição do débito em dívida ativa ocasiona a presunção absoluta de fraude quando o devedor aliena ou inicia um processo de venda de bens sem deixar valores ou bens suficientes para o total pagamento da dívida inscrita. Então, assim, a partir de então, basta que a dívida esteja inscrita, é preciso que se garanta que existe valor resguardado, sob pena de se caracterizar a fraude. Agora, uma rápida ou até profunda pesquisa jurisprudencial e revisão da literatura não devolve resultados que demonstrem que isso tem sido discutido. Alguns podem me dizer, e eu espero que vocês, especialistas, que lidam com isso todos os dias, me digam, não se encontra porque efetivamente não é um problema, o devedor resguarda valores, o que eu ficaria absolutamente surpresa, porque de fato a dívida fiscal é a primeira a ser inadimplida e a última a ser adimplida. Ou, como tantos outros dispositivos das nossas leis, isso não tem sido observado no caso de recuperação judicial. Mas aqui, me parece, a grande fonte da possibilidade de discussão sobre a ocorrência ou não de fraude fiscal. E isso, vejam, não é um dispositivo de 2020 como esses outros que eu estou tratando aqui com vocês, que são reformas recentes, a jurisprudência ainda não está assentada, mas é de 2005. Então, de toda forma, eu gostaria de terminar, acho que meu tempo já se esgotou. Eu acho que nós caminhamos muito com a reforma de 2020, quanto a, pelo menos, a atenção à tutela desse crédito não sujeito, em especial o crédito fiscal. Caminhamos muito nas possibilidades, então, do questionamento das hipóteses de fraude por descumprimento da posição, o desrespeito à posição do crédito fiscal, mas há ainda, me parece, muitos campos de atenção, seja na interpretação das novas regras de 2020, seja na própria interpretação das regras que estão vigentes desde 2005. Eu agradeço e encerro por aqui. Muito obrigada, professora. Exposição muito didática, digna de uma professora mesmo. Muito esclarecedora, sobretudo para quem não entende nada do tema, que é o meu caso. Será que esse dispositivo 185 não tem sido aplicado porque ele impediria toda e qualquer recuperação judicial? Porque as dívidas, normalmente, com a Fazenda são enormes, né? E aí, será que para não tornar a letra morta um instituto, se faz pouco caso dessa garantia da Fazenda? Então, mas se faz sem uma discussão? Porque na ausência de jurisprudência, isso me daria a indicação de que não tá havendo nenhum questionamento quanto a isso. Isso com relação à realidade, assim, há ou não um questionamento. A outra discussão de novo, houve uma opção legislativa, podemos questionar ou não, mas no mesmo momento em que se valoriza a recuperação, se decide deixar o crédito fiscal de fora e se decide dizer que esse crédito precisa estar garantido na hipótese de venda de bens. Uhum. É correta ou é incorreta? Essa é uma discussão que a gente pode ter. Isso vai prejudicar ou impossibilitar a recuperação judicial toda e qualquer ou grande parte? Vamos discutir esse assunto. Fato é que essa discussão não acontece. Talvez não seja o caso realmente, ou não fosse o caso de se considerar fraude, em toda e qualquer hipótese de não se garantir a existência desses bens, mas o que se deveria fazer na linha da reforma de 2020, garantir que pelo menos na ordem de satisfação da falência o fisco estaria protegido.
né? E não impedir qualquer hipótese e garantir no todo a satisfação desse crédito não sujeito. Mas essa é uma discussão que não foi feita. Curiosamente não foi feita, né? Pelo menos até onde eu sei, e realmente eu fiquei pasma ao me deparar com essa dúvida. Busquei inclusive conversar com grandes advogados de devedores nos últimos dias, porque eu sou uma professora, né, de direito comercial, sou consultada quando as grandes dúvidas surgem, mas eu não estou na lide. E curiosamente, os maiores advogados de devedores me disseram, não, nunca me deparei com essa discussão. Bom, então alguma coisa errada, né, tá acontecendo. Ou então não há interesse do fisco em questionar essa possível fraude fiscal. Achei curioso. E por isso resolvi aqui, né, num campo também doutrinário, teórico, deixar a dúvida para debate. E imagino que o Leonardo possa nos iluminar quanto a isso. Excelente, professora. Muito obrigada. Já temos um dever de casa. Bom, eu vou passar a palavra ao doutor Leonardo Marques, que é mestre em Direito Mestre em Direito Empresarial e Tributação, promotor de Justiça, titular da 2ª Promotoria de Direito Empresarial da Capital, autor e coordenador do curso online de falência e de recuperação judicial da Fundação Getúlio Vargas, integrante do grupo de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável pela elaboração do Manual de Atuação dos Promotores nos Processos de Insolvência. Doutor Leonardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, o honroso convite, à doutora Roberta, à doutora Juliana. Eu vou pedir vênia ao doutor Penalva e ao doutor Juan para cumprimentar a plateia na pessoa do juiz Fernando Cascon. Ele deu uma breve saída, eu vi ele levantando, mas no pouquíssimo tempo que eu vi a explanação do doutor Fernando, eu já fiquei apaixonado pelo direito espanhol, vou seguir os passos do meu colega Juan e já me preparar talvez para um doutorado na Espanha no ano que vem, porque uma das minhas missões dentro da minha programação é tentar dar um encaminhamento à questão do Fresh Start no Brasil, que está muito mal disciplinado de uma forma muito aberta e de forma absolutamente equivocada. Eu que pude participar do processo legislativo, vi que a modificação foi feita de uma forma assodada. A disciplina do direito espanhol se aproxima muito daquilo que eu almejo que seja aplicado aqui no Brasil também. Então, eu acho que é um campo importante. Então, fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ouvir a palestra do doutor Fernando. É claro, gostaria de agradecer aos organizadores por me dar o prazer de dividir a mesa com a doutora Sheila. Já fizemos isso em outras oportunidades, é sempre um prazer muito grande dizer que tenho boas e más notícias em relação às suas palavras. Primeiro, uma observação, essa questão da substituição do bem em execução fiscal, e aí o doutor Penalva sabe muito bem, isso foi fruto de uma tese que eu tentei aplicar no processo da OI, entrei com agravo em 2019, no processo da OI. Na época atuávamos eu, pelo Ministério Público, doutor Penalva, pela Recuperando, eu entrei com agravo contra a OI, dizendo que a execução fiscal poderia prosseguir e que poderia ser feita a penhora e que o juiz da recuperação poderia, no máximo, fazer a substituição. Não havia previsão legal. Eu perdi no tribunal, porque o agravo foi suspenso, porque tinha aquela questão no STJ. Aí, como eu não ganhei no tribunal, eu peguei aquela minha tese, escrevi um artigo, foi publicado no IBDE, mas não satisfeito, eu encaminhei para o Senado, para a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, tinha uma parceria com ela, e ela encaminhou essa proposta de substituição com ato de cooperação, que está no agravo lá da OI, em 2019,
e a gente ia conseguir botar isso na Lei de Liberdade Econômica, mas o deputado Hugo Leal, junto com a Fazenda Pública Nacional, falou, não, a gente gostou da ideia, vamos pegar isso, vamos botar na própria reforma da Lei 11.101. Então, a redação do artigo 6º, parágrafo 7º-B, decorre do meu pedido de agravo feito lá no processo da OI em 2019. Então, foi uma luta, eu perdi nos tribunais, mas ganhei no Congresso a modificação enfim... E agora eu tenho ganhado aqui nos tribunais, pelo menos toda vez que eu sou chamado a falar sobre isso, tem funcionado, graças a Deus. Então, é apenas uma observação histórica, né, de como isso foi parar na lei. Então, foi parar na lei por conta de um agravo que eu interpus na OI em 2019. Eu tenho até o número do agravo aqui, que é o 0035.450.38/2019. Está num artigo publicado antes mesmo da reforma da lei, e nesse artigo eu digo, encaminhei para o Senado e encaminhei para a Câmara. Vamos ver o que acontece. E depois virou lei. Então, essa é a solução que está aí. Bom, graças a Deus, tanto eu como o doutor Penalva estamos fora agora do processo da OI, né? Nós saímos do processo da OI. Primeiro ele, depois logo atrás eu. E aqui um esclarecimento a todos. Assim, eu costumo, nas minhas palestras, ser um pouco duro nas colocações e não vou fugir à regra. Os credores concursais não gostam, odeiam os credores não concursais, não sujeitos. Eu coloco extraconcursais, mas eu boto entre aspas, porque eu odeio essa expressão, porque credores concursais e extraconcursais são expressões para o processo de falência. Mas eu vou me render ao que todos falam. Em recuperação judicial é credores sujeitos e não sujeitos. Mas tudo bem. Então, credores sujeitos à recuperação judicial, eles odeiam os credores não sujeitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo plano de recuperação judicial, por pior que seja os credores não sujeitos, eles serão aprovados pelos credores concursais. Se os credores concursais puderem aprovar um plano em que ele diga nada será pago à Fazenda Pública, nada será pago aos credores com propriedade fiduciária, eles vão aprovar. E algo para os nossos visitantes, não sei como funciona, há uma tendência aqui no Brasil, Rio de Janeiro, muito, em que os juízes que trabalham com falência e recuperação judicial, eles são extremamente inclinados a favorecer os devedores, em detrimento dos credores, sobretudo não concursais. Então, nenhum juiz de primeira instância, estou sendo leviano, quase nenhum juiz em primeira instância, se importa com a Fazenda Pública. Não se preocupam. Não se preocupam. E isso, para mim, do Ministério Público é uma dificuldade, porque está na Constituição que o Ministério Público não pode defender a Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública tem a Procuradoria do Estado, tem a Procuradoria da Fazenda, tem a Procuradoria do Município. Só que, por muitos anos, talvez por uma questão estrutural, talvez se baseando no artigo 186 lá do Código Tributário, 187 do Código Tributário Nacional, as procuradorias ficaram afastadas dos processos de insolvência. E aí eu ficava lá sozinho, gritando na defesa do crédito fiscal e dos créditos não concursais. Então, muitos recursos eu interpus, muitos, grandes batalhas, inclusive essa que resultou na modificação da lei, tratando do crédito fiscal. Eu vou tentar me ater aqui ao tema, embora muitos sejam os assuntos relacionados ao crédito fiscal, e o tema fala sobre fraude e alienação de UPI. Fraude fiscal. Eu tenho um recurso interposto.
tratando do artigo 73, inciso 6º. Tratando de tudo isso que a doutora Sheila acabou de falar. Quase tudo. Não tratei do 185 do CTN. Não tratei do 185, mas vou fazer isso em memoriais. Eu vou tratar até aqui o agravo, inclusive. A primeira coisa é o conceito de UPI. Realmente modificou muito o conceito de UPI. Havia uma enorme discussão. Hoje, UPI pode ser qualquer coisa. No processo da OI, estávamos discutindo... no processo da Varig, estávamos discutindo se poderia ser feita uma UPI composta apenas por precatórios. Uma UPI composta por precatórios, né? Créditos contra o governo, para fazer o leilão como se fosse uma UPI, né? E se antes a resposta era negativa, agora não há dúvida que a resposta é positiva. Pode ser feito, sim, uma UPI composta por qualquer coisa. Então, o conceito está lá no artigo 69A, né? A unidade produtiva pode abranger bens, direitos, ativos de qualquer natureza, tangíveis e intangíveis, isolados ou em conjunto. Então, a gente pode dar o nome que for, ao bem que for, e tratá-lo como uma UPI. E a preocupação da doutora Sheila tem toda a razão. Nós discutimos isso no processo, por exemplo, da OI, eu discuti isso no processo da Delta, e aí eu trago aqui uma referência ao processo da construtora Delta. Todo mundo aqui no estado lembra bem, né? Enfim, eu fui promotor do caso da construtora Delta, que envolvia até um grupo espanhol. Agora lembrei, o grupo espanhol que comprou, né, o PI. Foi um grupo espanhol, né, que comprou o PI da construtora Delta. Um grupo, daqui a pouco eu lembro, não é a Bengô, não lembro, é um outro nome. Daqui a pouco eu me lembro. Mas para vender uma UPI com um tratamento que a lei garante de não sucessão, realmente tem que ser feito por uma modalidade prevista no artigo 142. E o 142, eu trago aqui, não tem nada demais, e o 142 fala em leilão ou processo competitivo organizado. A grande questão que se discutiu é se é possível ou não a venda direta. Tivemos essa discussão no processo da OI, em que uma parte da UPI da OI ia ser vendida de forma direta para a Sky, né? Não é para a TIM, Vivo, Claro, compraram por processo competitivo. Aí, mas uma outra parte da OI, uma outra UPI, ia ser vendida direto para a Sky. Aí eu tive uma grande discussão no processo, então, em que acabou que a operação não se concretizou, mas houve uma grande discussão sobre isso. E eu trago só uma exceção a essa regra, doutora Sheila, que foi o caso da Delta, em que... daqui a pouco eu lembro o nome do grupo espanhol. Pode ser. Houve... Olha que interessante. Houve uma proposta de aquisição direta e veio para mim, e aí eu tinha 2 credores não concursais trabalhistas. Mas trabalhista, porque a Delta deixou de fora os credores trabalhistas, e a Fazenda Pública. E tinha um Estado, tinha União e tudo mais. Eu estava preocupado muito com os trabalhadores. Então, eu impugnei o plano, dizendo, olha, essa venda aí não vale, essa não sucessão não vale para os trabalhadores. Mas está no plano que vale. Eu falei, não vale. Vai ter que pagar os trabalhadores. E a Fazenda Pública não falou nada. E eu ganhei. A juíza acolheu meu parecer e falou, não, realmente os credores não concursais, naquele caso, trabalhadores, eles estão fora dessa questão da blindagem porque não participaram do plano, não votam no plano, e o plano é um contrato. E o contrato só é válido entre as partes. Então, no contrato da Delta, na operação da Delta, teve essa discussão. Foi para no STJ, o STJ endossou um caso excepcionalíssimo, a venda direta de UPI, sem competição, naquele caso concreto, e aí eu remito, até separei aqui esse RESP, e um RESP muito bom, mas ele considera realmente que é exceção da exceção. Tem que ter aprovação, por exemplo, de 2/3 dos credores. Não é aquele quórum lá de aprovação do plano normal. Tem que ter aprovação de 2/3 dos credores na forma do artigo 46 da lei. Então, é uma questão bem interessante em que eu atuei e defendi
os credores não sujeitos trabalhistas, deixei a Fazenda por conta dela, e aí a Fazenda acabou não embarcando, né, na mesma discussão na época. Mas onde está a fraude na venda de UPIs? Bom, o primeiro problema já foi relatado pela doutora Sheila, que são as homologações de plano sem a exigência da CND. É padrão dentro das promotorias empresariais, o doutor Juan sabe bem disso, nós temos modelos lá, todos os promotores pensam igual, nós, em todos os processos, exigimos a apresentação da CND. E quando o juiz homologa sem a CND, nós agravamos. E todos os juízes homologam sem a CND. Todos os juízes. E nós agravamos de tudo. Agravamos de tudo. E agravamos, e vai para o tribunal. E o nosso tribunal, infelizmente, é muito ruim em termos jurisprudenciais. Meu sonho de consumo é a importação do Tribunal de São Paulo para o Rio de Janeiro, com as câmaras especializadas e com os desembargadores que a integram. Então, seria excelente, né? Mas eu tenho que conviver com o que há aqui no Rio. A gente agrava e torce para que caia nas mãos de um desembargador como o doutor Eduardo, enfim, não vou ficar citando, porque posso desmerecer outros em que me falhar a memória. Mas, passei demais. Então, o primeiro problema é esse. Então, nas recuperações onde não há exigência da CND, já é uma fraude a alienação da UPI. Já há uma fraude. Porque não há regularidade fiscal, não está havendo pagamento, já está inadimplente, e a venda da UPI, os recursos serão todos direcionados para o pagamento dos credores concursais. Então, isso já é uma fraude por si só. E é isso que a gente tenta, né, mostrar, e está guardando uma posição mais firme do STJ para tentar modificar a nossa realidade em primeira instância. A segunda fonte de fraudes é quando há a apresentação da CND. Há um parcelamento em 10, 12 anos, uma transação tributária, mas há previsão no plano de uma alienação prática, de uma alienação integral da devedora, sem a reserva de bens, de fluxo de caixa para o pagamento do passivo não concursal. E isso está intimamente ligado ao 73, inciso 6. É a mesma coisa, embora em dispositivos diferentes, né? Mas é a mesma coisa. E eu trago aqui um caso concreto. É o caso concreto que eu esqueci do 185. Lá da primeira vara empresarial, todos nós conhecemos aqui o estaleiro EISA. Ele deve no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, algo entre aproximadamente R$1 bilhão para os cofres públicos. Não paga tributos há anos e está em recuperação judicial. Olha o processo, que loucura. Ela está em recuperação judicial desde 2015, há 7 anos, com prorrogação de stay period. Eu entrei com 2 agravos. Perdi os 2 agravos. Então, o tribunal falou, não, vai ficar com stay period até o fim dos tempos. Aí eu desisti de entrar com agravo. Então, vai ficar até o fim dos tempos. Eu entrei, o meu agravo foi, o MP veio entrar com agravo da decisão que prorrogou a prorrogação da prorrogação do stay period. Para chocar. Mas o desembargador não caiu na minha e indeferiu. E está 7 anos prorrogando o stay period. Não houve apresentação da CND. Ela deve R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, o estaleiro. Mas eu vou fazer uma crítica à Procuradoria, não do Estado, mas a da Fazenda Nacional e Municipal, porque a dívida com o Estado é irrisória, mas a dívida com a União, que é muito grande. Houve a decisão, houve a aprovação do plano, por quase a unanimidade de credores,
e o plano prevê simplesmente que o imóvel vai ser entregue, o imóvel, praticamente todo o ativo do estaleiro é o imóvel, né? O que vale o estaleiro é a localização dele dentro do porto. É isso que é o estaleiro, mais nada. E aí, isso está sendo alienado para o próprio credor. Aí eu estou dizendo que é alienação integral. E nada está sendo reservado para o pagamento da dívida superior a R$1 bilhão para os cofres públicos. Aí eu entrei com agravo. O agravo é aquele ali, ó, 2023. O procurador, o membro do Ministério Público em segunda instância, deu parecer contra o meu recurso. Seja na questão da CND, seja na questão da perícia, em que eu estou pedindo a perícia, deu parecer contra. Paciência, e não vi atuação. Eu estou para falar com o Felipe, lá da Procuradoria da Fazenda. Acabou de ir embora, né? Eu estou falando com ele, não houve recurso da Procuradoria da Fazenda. Mais uma vez, o Ministério Público está brigando sozinho por uma posição que deveria ser defendida pela Procuradoria. Nesse recurso, eu discuto todos esses dispositivos e todas as fraudes que podem ser perpetradas na alienação de UPI. Inclusive, eu mandei aqui para a Procuradoria esse recurso, as razões do recurso, embora qualquer um tenha acesso através do número, discuto tudo isso, menos 185. E aí, embora não esteja mais nesta promotoria, o processo não é mais meu, eu saí da primeira, estou na segunda promotoria, mas quando possível, quando esse processo for a julgamento, embora ele esteja deitado em berço esplêndido na gaveta da desembargadora relatora, desde janeiro, já tem tudo pronto para julgar, mas o dia que for a julgamento, talvez eu peça licença ao meu colega para tentar fazer essa sustentação oral lá e defender esse ponto de vista, destacando que é um leading case a partir das modificações da lei e de todos esses dispositivos mencionados pela doutora Sheila. Eu destaco aqui, assim, eu sempre faço isso, duas jurisprudências, eu sempre trago um caso meu para não falar, só fala de caso seu, aí você menciona dos casos de fora, né? Enfim, então, um caso muito recente, março de 2024, do Tribunal, óbvio, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do grupo Virgolino de Oliveira, uma decisão muito interessante sobre fraude em alienação do UPI, em questão de fraude fiscal, tratando de credores não concursais. Então, tem a previsão da alienação da UPI de forma aparentemente fraudulenta, aprovada pelos credores, e o tribunal, ao invés de anular o que iria alongar, eternizar o processo, a apresentação de novo plano e tudo mais, ele modificou. Ele falou o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o tribunal determinou a perícia, a avaliação do bem pelo administrador judicial, mas tudo bem, vamos lá, pelo administrador judicial, para se ter um valor mínimo, e com esse valor mínimo se verificar a viabilidade do pagamento dos credores não concursais. Então, para não deixar coisa solta, o tribunal fez um ajuste na alienação da UPI para resguardar os credores não concursais, em especial a Fazenda Pública. Então, falou, não, faz uma perícia aí nessa UPI, na venda, vê qual o valor, e com isso dá para, a partir do valor mínimo, a gente vai conseguir verificar se haverá viabilidade financeira para o cumprimento das obrigações não concursais. Achei bem interessante, não anulou o plano, mas resguardou ali de alguma forma. E um outro é bem mais tranquilo, do grupo TNG, apenas ressaltando a exigência da CND
com base naquela decisão do Belize, do STJ, né, dizendo que agora tem que apresentar a CND e que a UPI pode ser composta, por exemplo, por precatórios, enfim. Então, é uma questão interessante que eu achei que abordava um pouco de cada coisa daquilo que eu ia tratar aqui com vocês. Me despeço, mesmo porque sou obstáculo entre vocês e o almoço, o merecido almoço, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição aí para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Leonardo. Muito bom ouvir suas experiências práticas. Aprendi bastante, fiquei instigada a estudar depois dessas 2 palestras ótimas. E que bom que o seu caso era dívida da União, porque se fosse do Estado a gente não convidava mais, né? Simples assim, a gente resolvia isso. Brincadeira. Falando sério, eu tô lá em Brasília e lá, representando o Estado lá perante tribunais superiores, e lá a gente é clínico geral. A gente pega todas as matérias, todas as áreas daqui, é uma loucura, a gente não sabe nada e ao mesmo tempo tem que saber tudo, né? Então, a gente conta muito com a expertise dos nossos colegas aqui do Rio, que estão na área especializada, e eventos como esse só trazem mais responsabilidade para eles e para nós que estamos lá de aprofundar o estudo e o conhecimento. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, agora sim a gente se despede, vai para o almoço, a gente se despede provisoriamente, porque a gente retorna às 14h. Muito obrigada pela presença.